Bem-vindo e obrigada por estar com a gente. Meu nome é Giovana, sou parte do time de Marketing Experience da SAP e agora darei algumas dicas sobre como aproveitar melhor o seu webinar. Primeiramente, registre-se em sap.com/brasil/webinars para receber mais informações sobre webinars, eventos e conteúdos personalizados SAP. É importante ter uma conexão estável, por isso, recomendamos o uso do cabo de rede. Feche outros programas e abas do navegador que possam prejudicar o desempenho da sua conexão. Utilize fones de ouvido para ter uma melhor qualidade de som. Durante toda a sessão, você tem a opção de Q&A, onde você pode interagir e fazer perguntas que serão respondidas ao final do webinar. Convidamos você a preencher a pesquisa que está do lado direito da sua tela. Se a ferramenta apresentar algum erro, por favor, nos avise por meio da caixa Q&A. Tente atualizar a página. Se o problema persistir, tente trocar de navegador. Compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, utilizando os ícones de Facebook e Twitter. Aproveite a sessão. Olá, bem-vindos ao SAP Now ERP. Eu sou Patrícia Maldonado e estou muito feliz de recebê-los para falarmos sobre inovação, experiência e gestão. Afinal, nunca foi tão importante e urgente nós nos adaptarmos às transformações do mercado como tem sido nos últimos tempos. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre a importância das empresas se tornarem empresas inteligentes, ou seja, como usar as tecnologias mais recentes para transformar insights em ações e melhorar os processos do seu negócio em tempo real. Trouxemos um time inspirador para explicar melhor como uma empresa inteligente pode conectar experiências e ações usando soluções de gestão. A solução de ERP inteligente da SAP, o S/4HANA, traz o ideal de simplificação desejado por todos os executivos, descomplicando processos e potencializando operações com um ganho de performance. Nas nossas discussões de hoje, nós vamos falar sobre casos de empresas que deram seu go live durante a pandemia e têm passado pelo processo de migração e adoção de cloud, levando muito mais produtividade e agilidade para suas empresas. Só para dar um gostinho de tudo que vamos ouvir hoje, eu vou contar para vocês então quem serão os nossos palestrantes do dia. Teremos André Iorio, escritor e palestrante sobre transformação digital, professor de MBA da Fundação Dom Cabral e ex-diretor digital da L'Oréal e ex-diretor do Tinder na América Latina. Teremos também Eduardo Freire, CEO da FWK Innovation Design, que, como ele mesmo diz, adora ir do 0 para o 1. O Edu é empreendedor serial, professor e pesquisador na área de inovação e gestão. Para darmos início, vamos ouvir um executivo que tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança em vendas, o vice-presidente da SAP S/4HANA e HANA Enterprise Cloud na América Latina e Caribe, Alexandre Pereira. Oi, Ale, seja bem-vindo. Oi, Paty, obrigado. Prazer estar aqui com você e com os nossos convidados, com o Edu Freire, o André Iorio e com todos os espectadores que estão nos assistindo, né? Nos últimos meses ficou mais claro para nós como o mundo ele está mudando rapidamente, como os negócios eles estão sendo impactados. Esse contexto ele está afetando todos os aspectos das nossas vidas, saúde, sociedade, a economia. E está muito claro que para sobreviver as empresas elas têm que se tornar cada vez mais resilientes e adaptáveis, né? Mas o que significa essa palavra resiliência, né? Resiliência ela é a capacidade de se recuperar rapidamente de uma dificuldade, né, de uma situação. A resiliência ela não quer dizer que uma empresa, um indivíduo, ele não sinta a intensidade do evento, né, ou a intensidade da situação, né, igual a crise que a gente está vivendo agora. Mas, na verdade, ela significa que essa empresa ou essa pessoa, ela encontrou uma maneira de lidar com isso de uma maneira muito mais rápida e efetiva, né, do que os outros. Então, é justamente isso, né, que a gente tem trabalhado aí com os nossos clientes, né, ajudar as empresas a se tornarem cada vez mais inteligentes.
essas empresas, elas têm que cada vez mais se concentrar nas suas competências essenciais, promover relacionamentos mais profundos com seus clientes, muitas vezes desenvolver novos modelos de negócios, e otimizar as suas operações e as suas finanças como um todo. Em resumo, né, tornar-se uma empresa inteligente vai ajudar você a se tornar mais resiliente, uma maior capacidade de adaptação, inovação e superar os desafios, né? Vai te ajudar você a ter mais sucesso, conseguir operar com eficiência, impulsionar o crescimento, né, da sua empresa no longo prazo e, muito importante, te ajuda a se tornar mais sustentável, capaz de reduzir os resíduos, as emissões e fazer escolhas responsáveis. Então, a gente vai ter um conteúdo super relevante, muitos exemplos aí de projetos transformacionais em tempo de pandemia, com go lives, com transformações de negócio. Espero que todos gostem dessa sessão. Agora a gente vai ouvir o italiano radicado no Brasil, que hoje é uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e inovação no país. Seja muito bem-vindo, André Iorio. Muito obrigado, Patrícia. Eu fico super feliz por estar aqui hoje. Deixa eu até explicar o porquê do Andrea e não Andrea, que todo mundo devia estar esperando. Eu sou italiano, moro há 9 anos no Brasil. Já me introduzi, já fui diretor do Tinder, da L'Oréal, e hoje me dedico a criar conteúdo sobre transformação digital, e é disso que a gente vai falar ao longo dos próximos minutos. Agradeço também o convite do SAP para falarmos sobre este momento que a gente está vivendo, que eu definiria como se fosse um avião que, enquanto ele está voando, o motor, de repente, entra em pânico, certo? Isso acontece em todas as nossas organizações. Quando a gente considera que a gente está sendo, por exemplo, o piloto desse grande avião, a gente tem que entender que a primeira grande tarefa que a gente tem é de tomar uma decisão sobre o que fazer, certo? O avião está ameaçando despencar, mas a gente tem que decidir muito rapidamente e tem infinitas variáveis que mexem na nossa tomada de decisão. Segundo, tomar decisão sozinha não adianta, a gente precisa executar, a gente precisa testar, aprender, apertar aquele botão, ajustar o rumo do avião, enquanto a gente tenta achar aquele erro no motor. E terceiro, a gente, de fato, não consegue nada disso sozinho, conseguimos só se fazermos, com que todo mundo colabore de forma coordenada para poder acreditar que o avião ele vai voar ainda mais alto e não caia, até porque nós não podemos parar o rumo dele. E eu gosto dessa metáfora, porque, afinal, é isso que a gente está vivendo no momento atual. Pilotos somos nós, líderes de nossas organizações, o avião é justamente a nossa empresa, e o motor é o nosso modelo de negócio, é o nosso produto, é o nosso serviço, mas ele está sob uma enorme ameaça do cenário de transformação acoplado com a crise do Covid, que está pedindo com que a gente, como líder, tome decisões de forma diferente, execute de forma diferente e lidere de forma diferente, que é o terceiro grande pilar. E disso que eu vou falar um pouco hoje. Eu vou começar um pouco falando um termo que eu uso muito para definir este momento que a gente está vivendo, que eu achei indo atrás no tempo. Um termo milenar de um idioma antigo, grego, antigo, que eu estudei durante o colégio na Itália, eu sou das humanas, e esse termo é metanoia. Eu uso muito ele significa mudar radicalmente a sua forma de pensar. Mudar de ideia, mudar de pensamento. E, primeiramente, é um conceito muito querido por mim, porque ele é um pouco do resumo da minha vida, mas também ele é o resumo da abordagem e da ponto de vista que a gente tem que ter diante do mundo que a gente está vivendo agora. Porque não é novidade para ninguém de você, ainda mais trabalhando na área de tecnologia, que estamos no meio da 4ª revolução industrial, que de fato é a transformação digital. Mas onde pela primeira vez na história, a digitalização está permitindo os negócios crescerem não só de forma linear, mas sim de forma exponencial. Isso está gerando o famoso cenário VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E se a gente considerar a crise do Covid e a imprevisibilidade que ela trouxe em cima de nossos negócios e até nossas vidas, nós temos um VUCA ao cubo, pelo menos. Isso pede uma nova forma de trabalhar, um leque de novas competências e habilidades que respondam às mudanças desse cenário. Até porque temos enorme oportunidade, então, de escalar nossos negócios com rapidez, graças às tecnologias que temos e que a SAP também traz, mas que, de fato, temos também enormes desafios.
O primeiro dos quais é, como seres humanos e como profissionais, como que nos trabalhamos de forma complementar à tecnologia e não necessariamente somos substituídos por ela. Atenção. Isso me leva a uma reflexão sobre o conceito de inteligência. Fiquei refletindo muito em preparação a esse papo sobre o que é ser inteligente. E muitas vezes, por muito tempo, nos atrelamos à inteligência ao nosso QI. A nossa memória, a nossa capacidade de raciocinar, nossas capacidades analíticas apenas, isso já garantia o sucesso. Sim, mas em um mundo linear, em um mundo previsível, no mundo cartesiano e analógico que a gente vive antes. E agora? Qual a definição de inteligência e como que a gente aplica isso às nossas organizações? Inteligência, para mim, vai muito além. Ela envolve um novo leque de competências e habilidades que representam uma grande quebra a respeito do passado. Um outro grande desafio é como a gente reage com rapidez a mudanças no ambiente que nos serve. Porque a pergunta é, estamos mudando na rapidez que o mundo está mudando? Ou pelo menos na rapidez que o nosso mercado está mudando, que a tecnologia está mudando, ou que o nosso cliente está mudando? Porque se não for, significa que invariavelmente nós vamos ficar a cada vez mais atrás no mercado. E com todos esses desafios, a reflexão é, nós temos apenas duas escolhas aqui. Podemos escolher ser espectadores desta mudança, escolher ser o piloto que, tomando uma decisão, ficando incerto sobre o que fazer, o avião, ele despenca. Custo disso, só perguntar aos executivos de grandes organizações, desde BlackBerry, Nokia, Kodak, assim por diante. Ou podemos escolher ser protagonistas desta mudança. E esse protagonismo começa por entendermos, tá bom, mas qual é o primeiro passo que a gente dá no processo de aceleração da transformação digital? E muitas vezes a gente nota que mesmo adotando as melhores tecnologias, não necessariamente temos muito sucesso. Quando a gente olha um relatório recente da McKinsey, aponta que mesmo que 8 em 10 organizações estejam com processos de transformação digital em andamento, apenas 30% delas têm resultados consideráveis a partir dela. Aonde está o que a gente precisa acrescentar à tecnologia? Onde está o problema aqui? Está no ponto de partida, na visão que a gente tem. O nosso ponto de partida aqui, e olha que eu estou falando em um fórum de tecnologia, mas eu estou justamente falando isso porque eu sei da dor de cada um de você, às vezes, ao se frustrar em trazer as melhores tecnologias da SAP e não, o resto da organização não absorver da forma que a gente espera e ver a área de TI como uma área diferente, separada, que não necessariamente agrega tanto ao negócio. Como que a gente reverte isso? É ampliando nossa definição de inteligência. É transformando nossas organizações através da tecnologia, mas onde a tecnologia não é o fim, mas é o meio. É o meio para uma transformação cultural, para uma transformação humana, de skills e competências profissionais que respondam às novas dinâmicas do mundo digital. E quais são essas novas características do mundo digital que a gente tem que levar em consideração? Bom, além da exponencialidade que eu já mencionei, são 4 outras grandes características que, para mim, definem essa quebra a respeito do passado. A segunda, depois da exponencialidade, é a interconectividade e os efeitos de rede que existem hoje e que não existiam antes em um mundo mais linear, mais previsível. Quando a gente olha hoje, o número de variáveis que impactam nosso negócio e nossa indústria, elas são infinitamente maiores do que no passado. Por quê? Porque o mundo é muito mais complexo e se a gente for resgatar até o termo da internet com que ela nasceu, World Wide Web, é uma rede. E existem correlações ocultas que fazem com que um comportamento na ponta de nosso cliente consumidor possa impactar, de fato, o nosso negócio, mesmo que a gente, olhando para nosso quadrado, não se dê conta disso. E isso pede uma primeira grande nova competência que eu chamo de flexibilidade cognitiva. Para sermos uma empresa inteligente, a gente precisa ser mais adaptável, flexível, como a Ale comentou. E quando a gente entende isso, nós percebemos que muitas vezes nossas inovações não necessariamente têm que se limitar ao mercado no qual a gente atua, mas podem ir muito além. Olhe para o caso da MRV Construtora aqui no Brasil, que com um experimento financeiro dentro da organização 100% digital, cresceu e lançou o Banco Inter.
uma das maiores fintechs do Brasil. Isso é ter flexibilidade, uma construtora lançando uma fintech. Então, a gente irá ver cada vez mais disso. Depois tem também uma grande característica que é o real time, tudo acontece em tempo real. A nuvem é justamente quem viabilizou isso e faz com que até a expectativa do nosso cliente seja que tudo aconteça em tempo real. A gente precisa adaptar a inteligência de nossa organização para isso. E para isso precisamos do que eu chamo de attitude maker. Precisamos de uma capacidade de execução e entendermos que no processo de inovação, ideia, em um mundo de informação acessível e completa, já é commodity. O verdadeiro diferencial está na nossa capacidade de execução e utilizarmos as tecnologias a nosso favor. Quando a gente pega e uma atitude de experimentação constante, uma atitude de A/B testing constante e entende o que funciona, não funciona e escala o que mais funciona, aí a gente consegue aprender através dos erros e se conformar com o fato que inovar não necessariamente é sinônimo de eficiência. É um processo de iteração e erro, é caro, é demorado, às vezes é frustrante, mas se a gente não tiver tolerância para erro, também a gente vai ficar parado. Uma quarta grande característica é o Big Data, mundo de dados, onde cada interação é metrificada e metrificável. Isso faz com que a gente possa, obviamente, gerar enormes insights a partir desse mundo de dados, mas, ao mesmo tempo, onde a gente tem que aprender a tomar decisões de forma diferente. Quando a gente olha para exemplos nesta área, a gente nota como o uso bem feito de dados pode quebrar gargalos de indústrias tradicionais. Se a gente for ver, uma notícia, inclusive, desses dias, a Ant Financials, o braço fintech do grupo Alibaba, fez a maior cotação na Bolsa de Valores dos anos recentes e, de fato, eles quebraram um grande gargalo na indústria financeira ao utilizar os dados e conceder crédito para os pequenos empreendedores chineses, para poder fomentar o comércio nas plataformas da Alibaba, em até 3 minutos. E a gente sabe que nos bancos tradicionais não são 3 minutos, no mínimo são 3 semanas, se a gente for, digamos, considerando a realidade de hoje. Então, a gente precisa entender, existe um monte de gargalos em indústrias tradicionais que a gente pode quebrar através de uma aceleração na tomada de decisões baseadas em dados. E uma última grande característica que a gente precisa considerar aqui é a inteligência artificial e a aceleração dela e do fato do potencial ameaça a profissionais que só dentro de suas organizações encaram o seu trabalho de forma rotinária, de forma mecânica, de forma apenas transacional e processual. Quando a gente sai disso, a gente consegue se diferenciar mais de uma inteligência artificial que, convenhamos, quando a gente olha em termos de produtividade, já ganha da gente. Quando a gente olha em termos de QI, já ganha da gente. Então, a definição mais ampla de inteligência é o que justamente considera outros tipos de inteligência, que vai desde a inteligência emocional, teorizada a partir dos anos 90 pelo Daniel Goleman, e que nos define como verdadeiramente humanos e nos diferencia das máquinas. Um caso muito interessante de liderança empática, com inteligência emocional e vulnerável, que é justamente o que cada vez mais gente precisa, é da Domino's Pizza, uma das empresas que efetuou uma das maiores transformações digitais da última década, valorizando suas ações na Bolsa de Valores de mais de 1.800%, e tudo nasceu 10 anos atrás, com a empresa na beira da falência, digamos, admitindo que sim, fracassaram uma opção. Patrick Doyle lançou uma campanha interna chamada Failure is an option. O fracasso é sim uma opção. O líder empático, o líder que se diferencia da inteligência artificial, mas trabalha com ela de forma complementar, é um líder que tem uma inteligência muito maior e muito mais ampla do que a definição de inteligência tradicional ou analógica que a gente pudesse considerar anteriormente. E quando a gente entende que, como resposta a essas características da transformação digital, combinadas com a exponencialidade que nos apresenta a novidade o tempo todo, nós precisamos aprender a pensar com o que eu chamo de uma mente de principiante. Uma mente que sabe desafiar suas crenças, seus paradigmas, e que não pensa da forma antiga, que era, se tudo sempre funcionou daquela forma, por que mudar? Ou, eu sempre fiz assim, então vou continuar fazendo. Na verdade, isso não funciona. Por quê? Porque enquanto a gente continua fazendo o mesmo, as tecnologias mudam, o mercado muda, o consumidor muda, e a gente, ainda apegada às crenças do passado. Quando a gente as quebra, a gente redefine o conceito de inteligência
E a gente consegue viver todo dia em nossos negócios e nossas empresas como se fosse o primeiro dia. Até porque eu quero que cada um de você resgate como se sentia no primeiro dia no seu trabalho, ao fundar a sua empresa, ao começar essa nova trajetória. Com certeza estava ansioso, óbvio, mas estava motivado, fazia perguntas, questionava, queria aprender, desafiar. E a gente chega ao dia de hoje, muitas vezes a gente está já né, se respondendo, não, eu já sei disso, isso não vai funcionar, já fiz, aquilo também não vai funcionar. E quando a gente quebra esta mentalidade, a gente fica mais alinhado com o mundo que pede um novo estilo de inteligência, que afinal ela é fundada em novas características e competência deste mundo digital. Até porque só assim a gente vai conseguir aproveitar ao máximo o poder da tecnologia como uma grande ferramenta da transformação digital e acelerarmos os nossos negócios mais em linha com a exponencialidade de hoje. Então, com isso que agradeço, muito obrigado. Passo a palavra de volta para a Patrícia. Obrigada, Andréia. Olha, eu só posso agradecer por você compartilhar tanta inspiração com a gente. Eu estava ouvindo você falar, não resta dúvida da importância, da urgência dessa discussão, né? Eu acho que o Alê falou sobre resiliência, você falou agora, usou a metáfora do avião que está caindo, que a gente precisa assumir aí o comando desse voo, ou seja, a gente vai ter aí um conteúdo sensacional hoje, sem dúvida nenhuma. O nosso próximo speaker tem múltiplos skills e trabalha na gestão fora da zona de conforto. Seu trabalho como palestrante, professor, pesquisador e empresário é levar pessoas e empresas a conquistar novos territórios para a evolução e encontro com soluções, ou seja, com a inovação na gestão centrada nas pessoas. Com vocês, então, o fundador da FWK, o Edu Freire. Tudo bom, Edu? Tudo bom, Pátio? Obrigado, né? E a gente nem combinou aqui, o André estava falando, eu acho que, André, se a gente tivesse combinado, teria dado tão certo aí a nossa interação, né? E aí, já que tu falou de Grécia, né? Eu, como bom cearense, eu gosto muito de falar, André, uma coisa que o meu avô me dizia, né? Me deu como lá no interior do Ceará. Ele dizia, André, que todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Ou seja, ninguém quer fazer um esforço sobre aquilo, né? Tu estava falando dessas questões aqui na tua palavra sobre essas questões de mudança, né? Hoje o trabalho da gente, né? Aqui na FWK, tentando ajudar essas empresas nesse cenário de transformação, né? O maior desafio da liderança é a gente tentar entender, né? E tentar conseguir que as pessoas executem aquilo que está nos planos, né? Sem a necessidade da gente fazer um modelo comando e controle, né? Que estava muito arregado ali na administração clássica, né? E aí a gente entende que a gente precisa talvez fazer 3 coisas, né? A gente precisa ter expectativas muito, muito claras sobre o que a gente vai fazer, né? O Ale falou sobre essa questão do S4HANA, né? De um modelo de assinatura que eu já atendo todas as expectativas do cliente, né? Então isso é muito importante, mas do outro lado, né, Ale, isso cresce a expectativa do cliente, né? Quando ele faz esse tipo de contratação, né? O André colocou a questão do próprio movimento aí, né, dessa questão da pandemia com Covid e tal, né? E o que a gente entende, mesmo sem ou com Covid, né? Eu venho brincando que a gente está trabalhando num modelo que é o home office, less office, né? Ou seja, está todo mundo em casa, mas também não está no escritório, né? E aí o que a gente percebe é que com as más notícias, pessoal, com o tempo ela não melhora, né? Então não interessa se eu estou ou não na pandemia, né? Então a gente precisa tentar entender essa questão, né? E quando a gente está trazendo para esse modelo muito pragmático, né, que as pessoas a gente está vivendo, a gente tem que entender também que esse tipo de relação que a gente constrói, ele vai trazer conflitos, né? E a gente precisa entender que, em determinada situação, a gente não precisa levar isso para um lado pessoal, né? E aí a gente vem algumas perguntas para onde a gente está vindo, né? Se a gente está na administração clássica, né? O André colocou aí que a gente está vivendo a questão da quarta revolução industrial, né? Tem empresas ainda querendo ir para a digitalização, né? Querendo utilizar-se de tecnologia. E eu costumo falar, sempre que a SAP me chama para esses momentos aqui de interações com vocês, pessoal, que de alguma forma, ou, na verdade eu acho que de forma muito proposital, a SAP ela consegue fazer um ecossistema, né? Porque hoje qual é a diferença? Quando eu estou no modelo clássico, eu estou muito centrado numa empresa, né? E quando eu estou no modelo pós-digital, né, que é um pouco além de eu olhar da digitalização, eu estou criando um ecossistema, né? Então, como é que a gente vê essa questão?
E aí, esse modelo de operação, que era muito baseado no modelo comando e controle, né? Ou seja, as pessoas dizem o que tem que fazer e a gente vai e cumpre, né? Para um modelo muito mais colaborativo, né? Como o próprio André colocou aí, com toda essa abordagem dessa aceleração do VUCA ao quadrado, né? Como ele colocou. E a gente, quando a gente está falando de transformação, né? Por mais que a gente esteja aqui nesse cenário com a SAP, né? Que é um grande player de tecnologia, a gente entende que transformação, pessoal, principalmente quando a gente está falando de transformação e inovação, ou o próprio movimento da gestão ágil, né? É muito mais sobre ferramentas e técnicas, né? É muito mais como pessoas. E o desafio da gente é trazer essas pessoas para o centro, né? E quando a gente fala sobre isso, né? A gente tem que entender que isso é uma jornada, né? Às vezes, quando você está numa implementação, a gente vai ver os cases aí sobre novas implementações do próprio SAP S/4HANA, né? Você vê que no relato dos clientes, né? Você percebe que o aprendizado ele vem da jornada, não é o resultado final, né? É importante que a gente, às vezes, entregue um projeto no prazo, no custo e no escopo, mas tem um aprendizado da jornada. E se a gente não colocar as pessoas no centro, a gente pode simplesmente trocar a tecnologia e as pessoas vão continuar a não ter esse engajamento sobre isso, né? E aí o que eu percebo é que, quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de cultura. E cultura a gente está falando de comportamento, né? E qual é o desafio sobre isso? Como é que a gente entende sobre isso? Eu costumo falar, né, que para a gente transformar e para a gente criar um novo modelo de cultura, né, a gente precisa trabalhar alguns itens que são importantes e são elementares para isso, né? Primeiro, né, o André também colocou esse ponto, né, André? A gente tem um momento de segurança psicológica, né? Como é que eu quero fazer inovação, né, se eu estou todo tolhido aquilo, né, se eu não me permito errar, né? E aí, consequentemente, eu permito que as pessoas errem novos erros. Porque se de fato você está numa jornada de transformação, né, se você está percebendo novos erros, é que de alguma forma você está transformando, né? Não adianta a gente errar mais o mesmo, né? Se a gente estiver errando lá num projeto, não faz mais sentido. E aí o que a gente percebe até nessa jornada de transformação digital é as pessoas de fato mudando o conceito. Sei lá, se eu vou pegar um projeto de um novo RP, eu esqueço um pouco daqueles dados e eu começo algo do zero, né? Porque eu tenho uma possibilidade bem menor de ter erros, né? Um segundo ponto que a gente vê, que é essa questão do errar novos erros, né? Que a gente cria através de fomento a essa questão da segurança psicológica, né? Vem uma coisa importante que virou commodity, né? Como o próprio André colocou, a gente poder dar ideias. E se eu estou no modelo comando e controle, que eu tenho que questionar naturalmente a minha gestão, né? Como é que eu vou criar um ambiente de segurança psicológica? Como é que eu vou poder dar ideias, né? Se eu estou no modelo comando e controle, se as pessoas estão ali e eu quero fazer diferente, né? Então, é complicado fazer essa questão. E o que é que a gente mais entende, e muita gente, às vezes, acaba confundindo essa questão das próprias abordagens ágeis, dos movimentos, né, de trabalhar a inovação, é que a gente precisa entregar rapidamente, né, mas não necessariamente é entregar algo para amanhã, né? Mas eu preciso gerar valor para aquele cliente, né? E que aquele cliente gere valor, né? Um dos desafios que a gente vem enfrentando muito, tem se falado muito sobre questão de customer experience, né? Eu ter a experiência do cliente. Mas se eu não tiver um employee experience, né? Tem até abordagem no próprio Qualtrics lá da SAP, né, Ale? Fala muito sobre essa integração de eu ter os dados sobre experiência versus os dados sobre cliente. Quer dizer, eu posso ter um mega atendimento, depois a gente pode até avançar aí no nosso papo, André, tu que vem do mercado, né, de moda e tal, etc., de beleza, né, na L'Oréal, eu posso ter uma experiência fantástica lá pro cliente que está adquirindo, né, mas às vezes quem está no back-office, né, quem está ali por trás, ele tem que ter uma experiência super bacana, porque se ele tiver uma experiência super legal, né, isso perpassa por a gente mudar o modelo de gestão, né. E o que a gente percebe sobre isso, sabe, pessoal? Se eu tivesse que deixar aqui algumas dicas para vocês, né? Nesse modelo, menos é mais, né? Não adianta eu querer criar N indicadores, vamos entregar N resultados e tal. Cara, vamos entregar um resultado, né? Vamos entregar algo que gere valor. E aí a gente aprende, né? Gera outros valores e faz esse ciclo de gerar valor, né? Para o cliente de mais vezes, né? E aí, outra questão que a gente tem tratado muito com os clientes é quase um movimento ali de essencialismo ou de minimalismo, né? Nessa história, menos é mais de novo, né? Você tem que estar muito ligado para isso.
E aí, para fechar, né, a gente trabalhar essa questão, a gente tem um lema aqui na FWK, que é hard work menos mimimi é igual resultado, né? E as pessoas entendem muito que o hard work não quer dizer a gente trabalhar insanamente, pessoal. Quer dizer a gente trabalhar de forma focada, intensivamente, né? Trabalhando as pessoas para aquele contexto, mas às vezes tem uma série de mimimis, por exemplo, sei lá, para a gente fazer esse momento aqui com SAP, né, tem uma série de questões. Às vezes tem um microfone, tem o pessoal reformando aqui o prédio vizinho, né, onde a gente está. Então, cara, tem uma série de questões. Se eu tirar esse mimimi, né, a gente vai estar aqui e, de fato, tentar entregar um melhor evento aqui para que, de fato, contribuam para vocês. Perfeito, Edu. Adorei o hard work menos mimimi. Vou mandar uma blusa para ti, Paty, então. Pode mandar que eu vou usar com prazer. Super obrigada por compartilhar esses pensamentos com a gente, tanto conteúdo, né? Eu tenho certeza, cada vez mais que eu escuto cada um de vocês, eu vejo que o papo hoje vai ser incrível, né? Para dar continuidade ao nosso dia, a gente vai rever agora alguns trechos de depoimentos de clientes que foram apresentados no SAP Now há pouco mais de um mês, e depois os nossos speakers vão comentar um a um, vão agregar seus conhecimentos, enfim, vão discutir, né? A primeira pessoa que a gente vai ouvir é Ana Lima Galhães, da Pandurata, grupo que engloba as marcas Balduco, Visconti e Tome, e que deu seu primeiro Go Live na transformação digital durante a pandemia. Ela conversou com a gente, então, em setembro de 2020, a gente vai assistir agora. O que mais me dá prazer é passar pelos corredores e ouvir as histórias das pessoas, de como mudou, do antes e do depois. Como que era a vida dele antes e como que a implementação transformou, né, levou eles para outro patamar. Eu tive um depoimento semana passada de um key user dizendo que ele tinha atividade em papel que ele levava meio período, uma manhã, e que ele passou a fazer em 15 minutos. E aí a gente ainda tá montando as métricas, tudo, mas a gente consegue ver de forma qualitativa a grandiosidade, a mudança de patamar e o que é ter um mundo todo integrado. Tem bastante desafio para a gente fazer essa mudança de mindset dos usuários para que eles parem de olhar como uma caixinha e consiga olhar o todo, e como que uma mudança ou eu deixar de fazer a minha parte impacta na empresa de uma forma total. Eu falo que essa é a minha pavimentação, né? Então a gente teve bastante mudança de infraestrutura, que eu costumo dizer que aí era encanamento ou esgoto, né? Mais embaixo, e todo o S4 é a minha fundação. Por isso que eu digo que a gente teve sorte de conseguir entrar um pouco depois, mas ter muitas lições aprendidas e ter uma base muito sólida para a gente ir para os outros patamares da transformação. Eu costumo dizer que a transformação apenas começou. Eles olham meio torto para mim, porque está todo mundo super cansado. Eu também brinco que a gente estava em quarentena por um ano dentro do escritório, então a gente trabalhando de finais de semana, tudo para que a transformação acontecesse. E na hora da comemoração, férias, viagem, tudo, a gente se deparou com outra quarentena. Então as pessoas estão cansadas. Também já dei um outro Go Live agora em julho, da Onda 2. Estamos prontos aí para os próximos passos. Ale, imagino que você tem uma satisfação muito grande de ouvir tudo isso, né? Sim, sem dúvida, Patrícia. A Pandurata, né, representa bastante aí para o Brasil, né? Então toda a família brasileira já teve contato com certeza, né? E já conhece de longa data aí os produtos, né? E ter esse tipo de cliente, né? Falando tão bem assim das nossas soluções, realmente faz toda a diferença, né? Então a missão da SAP, evidentemente, é fazer com que essas empresas se tornem mais inteligentes, né? Que elas criem alternativas, né? Para que elas enfrentem esse tipo de adversidade que a gente está vivendo agora e que, na verdade, elas saiam mais fortes, né? Elas aprendam muito com isso e olhem para frente e consigam seguir com muito mais fortaleza nesse desenvolvimento de mercado. André e Edu podem
Podem dar os seus pitacos aí também, fiquem à vontade. Eu gostei muito aqui, Patrícia, de uma coisa, me lembrou de como a transformação, afinal, é humana. Ela falou muito das pessoas, ela falou de como a tecnologia ajudou as pessoas digamos, a melhorar a sua produtividade, consequentemente, eles têm mais tempo, provavelmente, para inovar, buscar novas soluções. E eu acho, enfim, extraordinário isso, porque, de novo, não é aquela inteligência da empresa da produtividade, mas vai muito além. E que ela colocou muito, né, André, nessa questão da história das pessoas, né, de conexão, de como as pessoas se conectaram, mudança do mindset, né, e no final do dia não tem receita de bolo, né, Lê? Assim, cada jornada delas ali, eles vão se adaptar e eu acho que vão evoluir. Isso aí, do que ela comentou, né, eu queria destacar uma parte que ela destacou que os funcionários, né, eles começam a enxergar a empresa como um todo, né, e mais que isso, a entender qual que é o impacto, né, que aquela atividade, com aquele processo onde aquela pessoa está inserida, né, qual impacto aquilo traz para o negócio como um todo, né, e isso faz toda a diferença na motivação e no engajamento, e a gente sabe, é o que vocês comentaram, né, as empresas, no fim, são feitas de pessoas. É isso. Bom, gente, o próximo depoimento é do Maurício Fazoli, ele é gerente de TI da IMC, International Milk Company, que traz mais um projeto bem-sucedido junto às marcas Frango Assado, Batata Inglesa, Viena, entre outras, das quais são proprietários. Eles fizeram a transição do SAP ECC para o SAP S/4HANA. Vamos ver. Bom, em resumo, foi um projeto bem-sucedido. A gente entregou no prazo, dentro do orçamento, e a gente conseguiu atender os benefícios esperados pelas áreas de negócio. Mas vamos lá, a gente decidiu primeiro por fazer um modelo Greenfield, né? Ou seja, a gente não levou as customizações antigas, só o que realmente era necessário para atender a legislação, e não levamos também dados históricos. Nós fizemos um pré-projeto para fazer uma revisão de todos os processos e reduzir as incertezas de escopo, né? O kickoff foi em junho de 2019. Nós faseamos o Go Live para reduzir o risco, né, e até o impacto desses possíveis riscos no negócio. Então, o primeiro Go Live foi em 1º de janeiro de 2020. Para um número menor de empresas. Então, foi um projeto muito rápido. E o segundo, o Go Live, já foi na sequência, foi no dia 1º de março de 2020. E aí, aquilo, a gente separou as empresas menores para o primeiro Go Live e as maiores para o segundo. A mudança foi estável, nós não tivemos muitos problemas e os pequenos que nós tivemos, nós conseguimos resolver a tempo. Para o projeto, a gente utilizou a metodologia Activate da SAP, e o que deu muita força para a gente conseguir entregar o projeto foi a participação ativa do nosso CEO e do presidente do nosso conselho de administração. Bom, imagino que muitos pontos tenham chamado a atenção de vocês, mas teve um ponto que me marcou aqui, foi quando ele disse assim, que foi fundamental o envolvimento do CEO, o envolvimento do presidente do conselho de administração, né? Então, quer dizer, quando a gente está falando de pessoas o tempo inteiro, né? Mais uma vez. Com certeza. Eu acho que nesse sentido, Paty, quando a gente olha para o processo de inovação, de transformação, existe uma crença que ele é de baixo para cima e, obviamente, é bom que as ideias venham, mas sem o endosso dos líderes, a gente não consegue efetuar uma transformação em larga escala. A gente precisa, óbvio, da colaboração de todos, mas sem o endosso do líder, a gente viu o Maurício comentando que não teria sido possível. Isso é um lembrete muito importante para todos nós. Particularmente o que chamou a atenção para mim, André, além disso, né, você tem que fazer processo de transformação, você tem que ter patrocínio, tanto da perspectiva, né, de sponsor, como da perspectiva de grana, foi eles terem começado e esquecido o passado, né? Cara, a gente estabeleceu um modelo Greenfield, ou seja, eu esqueci o passado e comecei uma nova jornada, né? E isso é um desapego e é difícil. É isso aí, Edu, é difícil fazer isso mesmo, né? E a gente está percebendo que algumas empresas tomam essa decisão justamente para se livrar até de alguns vícios, né, do passado, porque as coisas elas vão acontecendo durante os anos e chega uma hora que as pessoas
fazem alguma tarefa e elas, na verdade, não sabem exatamente por quê, né? Mas porque sempre foi feito assim. Então, esse tipo de oportunidade é excelente para repensar, né, os processos de negócio, para olhar para fora, olhar quais são as melhores práticas e aí seguir uma vida nova. Ali a gente teve até um caso, né, de um cliente alemão, né, da área de automóveis, que eles usavam ainda versões anteriores da SAP, né? Mas quando a gente foi entender de fato como é que funcionava o sistema produtivo deles lá, se você tem uma plataforma que de fato ela consegue agregar esse valor dos dados, né? Você consegue dar uma melhor experiência lá para o funcionário. E foi um exemplo que a gente queria integrar a IoT com algumas coisas, e no final do dia a gente só mudou um processo e colocou 2 TVs lá, e a tecnologia já estava lá, né? Então, às vezes, não é isso. Não, eu tenho patrocínio, eu preciso de recurso, mas eu preciso que as pessoas entendam, né? Como a gente diz lá no Lean, tá lá no Gemba, né? Eu costumo falar no Play, né? Às vezes a gente fala conteúdo, mas da prática a gente não tem nada, né? E é na prática que a gente entende. Legal, muito interessante também entender como empresas grandes que já estão em total atividade conseguiram fazer a transição de sistemas sem precisar parar suas atividades, né? E entender todas as conquistas que tiveram na economia de tempo, agilidade, na integração entre as suas áreas. Olha, eu acredito que as pessoas tenham ficado muito curiosas em relação ao assunto de migração on-premise para o SAP S/4HANA, né? Então, eu queria te pedir para contar um pouco mais sobre essa solução para a gente. Obrigado, Paty. Hoje eu costumo dizer, né, que os executivos, hoje em dia, eles têm que investir 50% do seu tempo na execução, né, ou seja, manter o avião voando, né, vamos dizer assim, mas os outros 50%, eles têm que ser dedicados a construir o negócio do futuro, né, e aí o problema é que você tem que fazer isso enquanto o avião está voando, né? Você tem que ir construindo aí novas melhorias no avião enquanto as coisas estão acontecendo. Mas é justamente esse negócio do futuro que vai garantir essa perpetuidade do negócio, né? E isso passa pelo que a gente chama de transformação digital. E é justamente aí que entra o SAP S/4HANA, né? Ele é a plataforma que está no centro dessa transformação, né? Por isso que a gente chama ele de nosso ERP inteligente, né? Ou um ERP de próxima geração. Nesse ERP, nós mantivemos, né, algumas características que deram ao SAP nos últimos anos liderança, né, em softwares e aplicações de gestão empresarial, né, como, por exemplo, melhores práticas de indústria, cobertura de processos ponta a ponta, finanças, compras, vendas, né, e toda a governança e compliance que a SAP ela já é bastante conhecida aí no mercado. Mas, por outro lado, a gente trouxe muitas inovações com essa nova solução, né, e a primeira delas é a experiência do usuário, né, então, todos nós, a gente está acostumado na nossa vida pessoal, né, a interagir com os famosos apps, né, toda a comodidade que a gente tem com esse tipo de solução, né, a velocidade que a gente tem quando a gente consulta a informação na internet, né, se a gente pensar bem, a gente não tinha esse tipo de coisa há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né, isso agora também tem que ser verdade no mundo empresarial, né, então o S/4HANA ele foi projetado com técnicas modernas de design, pensando em tudo isso que eu falei, né, como que o sistema tem que ser mais produtivo possível para o usuário, né, de tal maneira que ele execute suas tarefas com a menor quantidade de cliques possíveis, né, ou que ele acesse menos telas possíveis, que o sistema, né, traga para ele insights do seu negócio, né, e isso também é um outro grande ponto, e é um grande diferencial do S/4HANA, porque ele é agora, ao mesmo tempo, um sistema que ele é transacional e analítico, né, eu vou tentar elaborar um pouquinho em cima disso. E isso significa que um sistema transacional é aquele sistema onde a empresa vai registrar quanto ela comprou, quanto ela estocou, quanto ela faturou, né? É quase que uma caixa registradora, isso é um sistema transacional. Agora, quando você tem também um sistema analítico, você consegue analisar essas informações em tempo real, né? Você consegue ter dashboards para o nível executivo. Então, é como se você deixasse
de pilotar sua empresa olhando para o retrovisor, né, olhando para o passado, e você começa a olhar para frente, você começa a entender o que está acontecendo na sua empresa exatamente agora. E tudo isso a gente está embarcando, né, essas tecnologias que a gente tem hoje, que não existiam antigamente, como machine learning, inteligência artificial, e é justamente com essa tecnologia que a gente consegue fazer essas automações e prover essa inteligência para o nosso S4. Vamos dar uma olhada, então, num outro trecho bem importante para vocês discutirem na sequência. Vamos ver. É muito importante para a gente todas as soluções estarem integradas. E o que a gente fez foi trabalhar baseado em dados, né? A gente tem hoje toda uma plataforma centralizada, uma fonte única de verdade, né? Então, o que a gente vem trabalhando é justamente isso. Uma operação muito bem estruturada, com processos integrados. Nós trabalhamos com N soluções e com N módulos. Eu estou falando que a gente está falando desde o RH lá, com SuccessFactors, com HCM, a integração total com a implantação da S4 e também com as soluções do Ariba, o Concur, são soluções que a gente tem trazido para trazer eficiência operacional e uma melhor experiência para o usuário e aliado a uma fonte única de informação para a gente usar a inteligência digital a favor da companhia, trazendo uma melhor gestão e um diferencial competitivo bem significativo. Com isso, a gente gerou hoje uma base única de informação, né? E aí a nossa plataforma hoje de inteligência digital possibilita, sim, a gente trazer ganhos muito significativos, tanto em conhecimento e inteligência, né? Então, hoje também temos uma plataforma já integrada com os nossos sistemas de IoT, também faz com que a gente permita conhecer as informações necessárias para que a gente consiga ter uma gestão melhor dos nossos ativos, uma gestão melhor dos nossos processos. Isso tem garantido com que a gente tenha mais eficiência, mais integração, melhor resposta, mais dados que tragam um diferencial competitivo e também tem apoiado bastante as nossas áreas de negócio e a resposta que a gente tem dado, tanto para o board da companhia, quanto para os demais órgãos regulamentadores, no nosso caso o ANEEL e o ONS. Acho muito legal o que ele disse, eu resumiria essa fala dele numa frase muito impactante, usar a inteligência, foi o que ele falou, né? Usar a inteligência a favor da economia, é isso, né, meninos? A favor da companhia, a favor, né, da empresa. De gerar resultados, né? Como o próprio Ale colocou, né, Paty, não adianta a gente fazer um trabalho, um modelo de gestão orientado a resultados se de fato eu não tenho os dados, né? E ele tem esse modelo de integração que é engraçado que por exemplo, outro cliente da gente, Ale, agora começou o projeto da SAP literalmente na pandemia, né? E é uma hold de 12 empresas, né, chinesa, etc. E eles tinham dificuldade disso, porque isso não dava uma boa experiência para o funcionário. O funcionário tinha que dar entrada num determinado sistema, depois no outro, depois no Excel, etc. Né? E agora eles estão numa jornada de integração, porque é como a Paty colocou, né? Eu tenho que transformar esse dado em inteligência, né? Não adianta eu ter o dado. E a maior dificuldade que a gente tem num conceito de mobilidade, né? Quer dizer, que eu tenho basicamente no meu smartphone toda uma mobilidade para decidir vidas, né? E da perspectiva de decisão de negócio, né? Então, trazer uma experiência disso é um caminho sem volta. É isso aí, Edu. Ele reforçou bastante, né? Isso da base única da informação, né? Isso faz toda a diferença para você conseguir ter uma visão 360 do seu negócio e saber exatamente onde atuar. E outra coisa que eu achei bem interessante desse projeto foi a integração com a plataforma de IoT, né? Então, a Taesa, né, como sendo uma empresa aí que tem que gerenciar muito bem os seus ativos, né? Ela agora, não tenho dúvida, ela tem um controle muito mais eficiente, ela sabe exatamente o momento correto de tomar as ações, sejam ações, por exemplo, para melhorar a performance do ativo, ou mesmo pensando na sustentabilidade futura da companhia, né? Então realmente é um excelente projeto. Ale, vem até uma dúvida para mim. Com essa integração de dados, né? Eu sei de números e tal, porque cliente, de repente, era importante compartilhar. Às vezes vem na cabeça das pessoas, se eu estou integrando muito dados, né? Eu vou ter um problema de performance, né? No acesso aos dados disso, né? Como é que isso tem sido tratado? Claro. Não, essa é uma excelente pergunta, Edu.
na verdade, existem arquiteturas próprias, né, para você suportar esse tipo de desenho, né? Então, eu posso dizer 2 grandes habilitadores, né, para que isso funcione. O primeiro é a nuvem, né? Então, a nuvem ela habilita, né, esse crescimento de dados, né? Então, é uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente tinha antigamente, onde era necessário fazer um investimento super grande em estrutura para você comportar esse tipo de dado, né? Então, isso foi muito simplificado com o advento da oferta como nuvem, né? E outro ponto que tem colaborado muito para suportar esse volume de dados é o HANA, né? A tecnologia HANA, que é uma tecnologia que foi desenvolvida para suportar grandes volumes de dados, e o que está no centro dessa tecnologia é porque ela é uma tecnologia que ela roda in memory, né? E em base de dados colunar. Essa combinação dessas 2 coisas fazem com que a gente tenha uma performance extraordinária, né? Mesmo que a gente tenha um grande volume de informações, a gente vai ter poder de processamento para recuperar essa informação e transformar essa informação em algo que seja útil, né? Algo que realmente signifique alguma coisa para o usuário. Se eu puder fazer uma adição aqui, não podia deixar de comentar que se hoje em dia a gente fala que a inteligência artificial é a nova eletricidade, a Taesa, com certeza, é o melhor exemplo para falarmos de bom uso no mercado de eletricidade. Para mim, é uma grande referência. Fiquei muito positivamente surpreendido pela habilidade de centralizar os dados e utilizá-los a próprio favor na gestão dos ativos. Muito legal. O próximo cliente que iremos ouvir é o Carlos Henrique, que é CFO e PMO da RFM Construtora. Em apenas 18 dias, eles implementaram o S/4HANA e agora conseguem gerenciar mais de 15 projetos simultâneos de uma forma muito mais fácil, mais rápida e principalmente mais segura. Vamos ver. A gente hoje consegue ter um monitoramento muito mais fácil dos nossos projetos, né? Então, avaliando aí o desempenho deles. Hoje a RFM, a gente tem cerca de 15 obras em andamento, em diferentes estágios, em diferentes regiões, com profissionais também conectados aí à nova solução. Então, o benefício foi de conseguir ter acesso à informação de uma forma mais rápida, de uma forma um pouco mais simples, né? É lógico que tem toda a complexidade SAP, e isso querendo ou não, é algo muito positivo para o mercado, porque demonstra segurança na informação, o profissionalismo sempre envolvido na hora de fazer os reportes para os nossos clientes finais, para os nossos parceiros e assim por diante. Então, estrategicamente, para a gente foi muito positivo até para dar uma segurança maior aí na informação que a gente sempre gera, né, para os nossos stakeholders. Então, essa parte aí foi o benefício que a gente notou. E, sem dúvida, a agilidade na divulgação das informações também foi algo bem positivo. Eu estou sempre destacando aqui alguma coisa que as pessoas estão dizendo, e aqui eu destaquei dessa vez a segurança na informação e a agilidade como os pontos altos, né, de tudo que ele falou. O que vocês me dizem, meninos? Nesse sentido, eu acho interessante um paralelo com até a minha fala na parte da execução. O que eu quero dizer é, muitas vezes, nos executamos, mas nós não temos visibilidade enquanto executamos e chegamos ao fim do projeto ou no checkpoint do projeto e olhamos para trás e nós não acompanhamos o tempo real do projeto. E com isso, para mim, foi evidente de como a visibilidade do monitoramento dos projetos de forma simultânea, em tempo real, para os stakeholders, é fundamental para justamente ajustar e pivotar constantemente a execução dos projetos. Sem isso, não há execução em tempo real. Eu queria só pontuar uma coisa, né? Como eu dou aula e pesquiso sobre isso, aí você olha, às vezes, 18 dias, né? A parte aí que é jornalista, cara, eu vou implementar esse negócio aqui, né? E, às vezes, o que a gente percebe com essa... Que aí vem muito no que a gente estava conversando no stack anterior, né? Assim, eu entendo que a agilidade aí dos 18 dias, elas teve por duas coisas, né? Uma maturidade,
né, da organização, né? E outra, maturidade das pessoas que estão lá, né? Então, assim, se não tivesse muito isso, né? E maturidade, quando eu estou falando, pessoal, é maturidade mesmo, né? Como profissionais, etc., né? Que corrobora muito com o que o André acabou de falar, né? Assim, não tá, né, André? Andréa, né? Perdão, André. Né, André, você cria esse ambiente, né? Para, de fato, as coisas acontecerem, e elas vão acontecer, né? E a outra questão foi, de novo, transformar dados em informação e o quanto essa informação ela é factível, né? Isso é muito importante para a gente estar tomando decisão lá na ponta, né? Só para complementar, só vou puxar o gancho da frase, né, que ele disse que ele tem mais agilidade na divulgação das informações, e é interessante notar que isso, na verdade, é uma consequência, né? Ele até disse um pouco, né, como a SAP é estruturada e isso traz profissionalismo, mas é justamente porque essa estrutura, né, ou seja, você capturar a informação lá do fato gerador, né, seja uma requisição de compras que virou um pedido e que isso foi contabilizado, né? Sempre existe um caminho da informação dentro do sistema, e isso, por consequência, fica simples, né, de você divulgar a informação, porque a informação financeira, principalmente contábil, ela já está pronta, né? Ela foi originada ali na ponta, mas o sistema tratou de conduzir ela até o final do ciclo, o que é bastante interessante aí na nossa solução. E a gente percebe que ele já tinha feito esse trabalho, né, Ale? Que eu acho que nessa implementação foi só uma luva, né? Tinha feito o terreno aqui, a base, e ele só asfaltou e agora acelerou. Bom, não resta dúvida nenhuma de que reports mais rápidos e mais seguros realmente trazem maior confiança do mercado. A integração de pessoas e dados na gestão de uma empresa inteligente é a alma do negócio, né, hoje em dia, né, e essa ponte é feita nas nuvens, né, Ale? Qual a importância do cloud na implementação das soluções? A gente entende que esse momento atual ele traz um desafio bastante grande para as empresas, né? A gente está entendendo aí todo esse trabalho remoto, né, que está acontecendo hoje e na verdade muitas organizações estão tocando o seu negócio dessa maneira, né? E isso traz um desafio de interrupção do negócio, né? Significa que os ambientes eles têm que ser seguros, né? Eles têm que ser acessíveis, controlados, justamente para garantir que o negócio ele continue funcionando, né? Ao mesmo tempo que ele se adapta às novas necessidades, como a gente estava comentando, né? Esse cenário de hoje ele criou esse ponto de inflexão, né, para os nossos clientes. A gente está vendo uma aceleração muito grande para a nuvem, né? A mudança para a nuvem combinada com uma verdadeira transformação de negócios, isso é importante, né? Não adianta eu pegar uma coisa antiga e defasada e levar para a nuvem, né? Eu não vou ter grandes ganhos ao fazer isso, né? Mas sim combinar esse poder da nuvem com uma transformação de negócios. Isso hoje se tornou uma obrigação, né, para os nossos clientes, para eles buscarem a resiliência, né? E é bem nesse ponto que as nossas soluções elas podem ajudar, né, através dos serviços, né, da adoção dos sistemas de ERP, né, na nuvem. Nas minhas conversas com os executivos, né, com os clientes, eu tenho escutado os seguintes motivadores, né, de buscar uma solução software as a service, né, e essa solução software as a service é a solução que a gente tem numa subscrição só, toda a infraestrutura, o sistema operacional, o banco de dados, o software, os serviços de upgrade, né, tudo isso sendo fornecido pela SAP. E os motivadores que eu escuto, primeiro é a simplificação, né, do landscape da operação. Os clientes, eles querem cada vez mais focar no seu negócio e não focar em TI, né? Eles querem ter um parceiro de negócio para focar em TI. O Edu falou, né, que a expectativa muda quando é cloud, e muda mesmo, né? O parceiro, o cliente enxerga a SAP como um parceiro de negócio, né? Se a SAP fizer alguma coisa ali errada na operação, vai cair o negócio do nosso cliente, né? Então, realmente é um sistema de missão crítica, e por isso a gente tem os mais elevados aí padrões de qualidade e de operação para a gente manter isso funcionando, né? Outra coisa que eles estão buscando é uma inovação constante, né? E isso também a nuvem traz, né? A nuvem ela traz essa possibilidade
de que as inovações que o fornecedor está desenvolvendo, as coisas novas que estão vindo, né? Por exemplo, as coisas novas do S/4HANA que vem em cada release, elas são muito mais fáceis de serem implementadas na nuvem, porque a gente parte, né, desse conceito de que é uma solução na nuvem, ela vai estar sempre que possível atualizada, né? Então, não é aquele ambiente que o cliente ele tem que gerenciar e manter, e ele tem que tomar cuidado em deixar a solução sempre atualizada, né? Pelo contrário, existe alguma coisa de segurança a ser feita, a SAP vai lá e aplica o patch, né? A SAP vai lá e lança as novas funcionalidades, e o cliente faz a avaliação dessas novas funcionalidades e decide o que ele quer implementar ou não. E, finalmente, o outro ponto que a gente tem visto muito é que a adoção da nuvem, ela reduz o custo total de propriedade, né? Então, principalmente em conversas aí com os diretores financeiros, a gente percebe um ganho bastante significativo. Sempre que a gente faz um exercício de 5 anos, por exemplo, a gente invariavelmente vê savings nessa adoção. E acho que para exemplificar um pouco isso, né, a gente vai assistir agora o próximo trecho, que é da Tracam, e o Anderson Rocha vai contar um pouquinho do seu projeto do S/4HANA na nuvem. O grande desafio disso era entender como que a gente iria sair de uma plataforma tradicional para uma plataforma totalmente em nuvem e aproveitar os benefícios disso, né? Então, o nosso grande objetivo na implementação foi esse, né, de unificar toda a gestão do negócio, trazendo maior confiabilidade nas informações e trazer a possibilidade das informações em tempo real. Outra grande vantagem que a gente teve foi unificar, né? Antes a gente tinha um fornecedor de nuvem, a gente tinha um fornecedor de banco de dados, a gente tinha um fornecedor para atuar com backups, outro com licenciamento do próprio RP, enfim. Vários contratos que a gente conseguiu eliminar fazendo a fusão total desse contrato junto à SAP. Enfim, a gente já conseguiu ter uma redução, né, do nosso custo total de propriedade em torno de 20%. Isso é muito significativo, né, porque numa empresa que tem uma infraestrutura do nosso tamanho, essa redução ela nos permite reinvestir no próprio negócio. Poxa, unificar todos os negócios, simplificar a gestão e uma redução incrível, né? Eu acho que esse é um super exemplo de simplificação, né? Você viu, ele citou 4 ou 5 fornecedores, não consegui nem contar aí no tempo que ele falou, mas imagina a complexidade que isso traz para a empresa, né? Então, puxa, imagina que tem um problema no sistema, para quem que ele vai ligar, né? Ele vai ligar para o fornecedor do software, para o fornecedor de backup, ou será que é a pessoa do hardware? Então, isso realmente é um problema e é uma dor, né? Que é bastante resolvido quando a gente adota uma solução SaaS, né? Porque aí não tem dúvida, né? Aí o cliente ele vai abrir um chamado com SAP, tanto faz se o problema está no banco de dados, se está na infraestrutura, se está na rede, se está no software, realmente tanto faz. A SAP ela é responsável, né, por atender aquele chamado e por prover a resolução e garantir um nível de serviço. E isso é o grande diferencial que os nossos clientes estão vendo nesse tipo de approach. E outra coisa muito legal foi esse exemplo da redução do custo total de propriedade de 20%, que é bastante significativo e muito, muito interessante que ele diz que esse dinheiro vai ser utilizado, claro, para o negócio, né? Possivelmente ou para investir em tecnologia, ou para investir em crescimento, ou para investir em novas pessoas, o que é muito interessante. Para pegar um gancho rapidinho no que o Ale falou, para mim é muito interessante ver como está mudando o foco no cliente e também no B2B. Eu quero dizer o seguinte, tradicionalmente, enfim, o B2B ele se transforma em torno de 3 a 5 anos mais tarde do que o B2C. E a gente já no B2C vê atendimentos sem fricção, sem atrito, muito simplificados, porque entendemos que isso facilita as transações. E no B2B a gente vê isso justamente com essa transformação, digamos, da centralização da plataforma via SaaS, e a gente vê que, na verdade, afinal, o nosso cliente, justamente o Anderson que está falando, ao mesmo tempo ele é cliente de um e-commerce, ou é cliente no B2C, nós somos todos, né, nós pedimos comida pelo aplicativo assim por diante.
E o mesmo a gente espera do nosso fornecedor B2B. Não tem mais esta diferença onde podemos dizer são duas pessoas distintas. É a mesma coisa, e a expectativa no B2B molda a expectativa no B2C, no B2B, e eu acho que é fundamental lembrarmos disso. E acabou isso gerando uma dúvida, André. Eu coloquei aqui, estou aqui inspirado na Paty, né, que, anotando aqui as coisas, o tradicional versus nuvem. A gente percebe, por exemplo, quando a gente vai lá nas startups, né, entender esses modelos, eles naturalmente, a base de escala disso é o movimento de nuvem, né, porque eu não preciso ter todo um investimento em infraestrutura para isso. Mas, do outro lado, no mundo corporativo, né, que é quando a gente está nesse meio termo ali, né, Leno, parte da startup, parte nesse ecossistema aqui que está se formando, a gente ainda vê muito um preconceito sobre a utilização de nuvem, né? E aí era até outra pergunta que eu ia te fazer, né? Assim, porque eu estou falando de grandes empresas, né? Não, onde é que vai meu dado? Tem a questão de compliance, né? Como é que vocês têm lidado com isso na SAP, né? Porque, de novo, a questão da utilização da tecnologia, ok, mas o mindset é do passado, né? Não, eu quero ver o meu servidor aqui do meu lado, entendeu? Tinha até um cliente da gente que ele disse que quando dava problema em TI, né, era sempre aquela história, ema, cada um com seus problemas, né? E ele tinha que ligar para várias pessoas para, de fato, colocar isso. Como é que tu tem enfrentado isso, Ale? Né? Para dar esse conforto aí para as pessoas na nuvem. Legal, esse é ema mesmo, né? Isso é que a gente tinha visto. Não, assim, eu acho que está mudando muito, tá, Edu? Eu acho que essa mudança para a nuvem, se a gente pensar 5 anos atrás, ela começou bastante forte aqui no Brasil, mas ela não começou por finanças e nem pela RP, né? Ela começou por soluções de LOB, que é como a gente chama, né? Que são soluções específicas para alguns processos de negócio. Então, por exemplo, e-commerce, né? CRM, RH, né? Então a gente começou a perceber uma adoção da nuvem nesse tipo de solução e demorou um pouco mais para chegar no RP, justamente porque é a missão crítica, né? A minha empresa, ela roda ali, eu tenho dados ali financeiros, como que eu vou fazer? E se cair a nuvem? E se eu tiver problema com a internet? Puxa, será que eu posso ter o dado fora da minha empresa, né? Eu corro algum risco, né? Então, isso começou a mudar muito, faz 3 anos, né? Então, a partir de 2018, a gente viu uma aceleração muito grande aqui no Brasil de adoção de cloud. 2019, esse crescimento foi triplicado, né? A gente cresceu 3 dígitos na nuvem e a gente continua crescendo também super forte esse ano. E o que eu acho que mudou, né? Eu acho que, primeiro, ficou claro que a nuvem ela é mais segura do que se uma empresa tentar fazer ela a segurança, né? Porque imagina a robustez que tem, né, essas nuvens, não vou falar só da SAP, né, mas essas nuvens de mercado hoje, né, são empresas muito profissionais, né, que fizeram investimentos muito grandes e que já têm uma base de escala fenomenal, né? Não tem mais como competir com isso, né? Não adianta uma empresa tentar chegar no mesmo nível de segurança fazendo alguma coisa dentro de casa, vai ser muito difícil ela chegar no mesmo patamar. Então, eu acho que essa primeira coisa, a segurança, ela realmente está muito mais clara, que você ter isso na nuvem é mais seguro, né? E outra, você deixa a responsabilidade de aplicar, né, correções de segurança para o fornecedor. Então, o fornecedor está todo o tempo procurando brechas de segurança e aplicando essas melhorias, né? Diferente também se você tem uma equipe própria, você tem uma capacidade menor, né, de fazer esse tipo de acompanhamento e reagir. E a outra coisa que mudou foi a infraestrutura, né, que era um grande problema, né, a internet. Realmente você precisa ter um link, né, satisfatório, não precisa ser nada de outro mundo, mas também, se você não tem internet, você não vai conseguir ter a nuvem, né? E essa evolução da internet, eu acho que está quebrando bastante paradigma aqui no Brasil. Sensacional. Eu acho que é a mistura de simplificação com custo, né? Ele otimizar 20% aí num projeto desse é fantástico. É muito. Maravilhoso. Ainda sobre o tema de adoção de cloud, quem vai falar com a gente agora é o Edivandro Dias, do Grupo Ultra. Vamos ver. Fomos bem-sucedidos porque nos trouxe melhorias nos nossos controles de processos, nos nossos fluxos de trabalho, na integração entre os nossos departamentos, e a gente também percebe ganhos no tipo de segurança de informação e também o fato do produto ser totalmente
Em cloud, até então nós não tínhamos um processo estruturado, né? As compras elas eram feitas por diversas áreas do Grupo Ultra, né? Não tínhamos uma área de compra. Então, a implementação do SAP S/4HANA veio junto com a criação do nosso departamento de compras. E ali nós tivemos a oportunidade de criar um processo que se adequasse às boas práticas que o SAP estava nos proporcionando. Acho que esse foi o principal ganho. Ele falou do principal ganho, né, no final, mas para mim ficou claro que foi um ganho geral na empresa inteira, né, Ale? É isso aí, Paty. Esse caso é bem interessante, né? Então, é uma implementação 100% na nuvem, né? E eu acho que uma coisa que faz esse caso super interessante é porque eles criaram, né, uma nova área da empresa e, ao mesmo tempo que eles criaram essa nova área, eles implementaram a nossa solução, né? Ou seja, eles estavam tão, vamos dizer assim, abertos, né, a mudar e aberto ao que a gente chama, né, de melhores práticas, sem, claro, ser arrogante, não é isso, né, mas são as práticas que são mais adotadas aí pelas grandes corporações ou pelos órgãos de administração, né, que a gente inclui isso na nossa solução. E aí está um caso muito, muito prático, né, de uma empresa se beneficiando, né, de todo esse conhecimento, né, de todos esses processos de negócio que já estão dentro da solução e refletindo isso na sua operação, né? Então, um caso muito interessante de cloud e de adoção de melhores práticas de processo de negócio. Tive até a chance de palestrar numa convenção do Grupo Ultra e admiro muito o trabalho que eles vêm fazendo. Temos que considerar um grupo muito tradicional. E quando a gente vê essa coragem de migrar 100% para a nuvem, como o Ale falou, a gente entende que, de novo, todo aquele conceito de uma empresa que sabe desafiar todas as suas crenças, né, ela é quem justamente consegue muitas vezes inovar e se transformar mais de quem fica ali um pouco no meio B, ainda acredita que a nuvem não é muito segura e assim por diante. E eu acho que essas são as empresas que elas vão durar mais tempo. Essas são justamente aquelas que pensam mais no longo prazo. Só queria acrescentar isso. O que mais me chamou a atenção, viu, André, foi deles ter descoberto essa área de compras, né? Assim, cara, as pessoas existem. E aí vem o exemplo até que eu dei lá atrás de um cliente da gente que está fazendo numa jornada parecida com outra, né? 15 empresas, etc., com 15 sistemas diferentes, e estão migrando tudo para uma integração com o S/4HANA, né? E certamente durante essa jornada eles vão acabar descobrindo novas funcionalidades e novos setores aí nesse mapeamento. Além de todos os benefícios que já comentamos até agora, as soluções inovadoras que a SAP traz para a gestão de empresas inteligentes serão fundamentais para endereçar um assunto vital na nossa sociedade hoje, que é a emissão de carbono. Os consumidores estão mudando para produtos e serviços mais sustentáveis e os investidores estão exigindo o mesmo. O papel da SAP é, através de dados, ajudar as empresas a levantar e avaliar as suas operações, assim como rastrear as pegadas de carbono deixadas pela cadeia de fornecedores e pela própria empresa, para que com essas informações possam ter um plano de ação para práticas mais sustentáveis. Para falar sobre esse último assunto da nossa agenda de hoje, eu chamo mais uma vez, então, o Ale Pereira. Obrigado, Paty. Então, vamos falar um pouquinho de uma das iniciativas da SAP, né, de sustentabilidade, que é o Climate 21. E, na verdade, a sustentabilidade é a palavra-chave, né, porque ela implica na necessidade da gente entender os requerimentos do presente, que a gente precisa agora, porém sem comprometer o futuro, né? E esse entendimento ele só é possível quando a gente percebe essa interconexão de todas as coisas, né? Por exemplo, com o entendimento que não é possível a gente explorar recursos naturais sem considerar o impacto que está sendo causado agora e no futuro. E a gente percebe, né, como você comentou, que esse entendimento está cada vez mais interiorizado nas pessoas e também nas empresas, né? A gente percebe grande parte dos consumidores hoje, eles não tomam mais decisão somente baseado em preço ou baseado na qualidade do produto e serviço, mas também na reputação
da empresa, né? Se é uma empresa sustentável, se ela tem práticas sustentáveis no desenvolvimento e na produção daquele produto, naquele serviço. E os investidores também, né? Por consequência, eles entendem o valor, né, que isso tem, e cada vez mais eles procuram esse selo, né, vamos dizer assim, nas corporações. Devido a isso, a gente está vendo esse tema na agenda dos CEOs, né, então isso está na agenda da diretoria das empresas, né, eles têm que lidar com riscos de regulamentação, com riscos de mercado, muitas vezes eles têm que adaptar produtos e serviços, né, para se readequar com práticas de sustentabilidade, tem que tomar cuidado com a reputação da marca, né, tudo isso gera um impacto, né, diretamente no modelo de negócio, né, e também no planejamento e na execução das atividades do dia a dia. E é justamente aqui que entra essa iniciativa do Climate 21. Nós queremos fornecer para os nossos clientes sistemas para mapear e prover a transparência do CO2 ponto a ponto, né? Responder perguntas do tipo, de onde vem o equivalente de CO2? Vem da matéria-prima? Vem das emissões diretas? É durante a produção? É na distribuição? E fazer esse mapeamento, ele não é um trabalho intuitivo, né? E também não é um trabalho fácil para as empresas, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, nós agregamos dados, né, informações, né, da pegada de carbono. Então, baseado nisso, a gente faz um assessment, a empresa, né, faz um assessment baseado nesses dados e em benchmarkings de mercado, né, e, finalmente, baseado nisso, as empresas elas têm condição de atuar na redução de pegada de carbono, seja através de uma mudança na operação, na fabricação, na logística, ou mesmo no modelo de negócio. Para ajudar a exemplificar um pouco isso que eu estou comentando, eu vou apresentar para vocês uma pequena demonstração, né, do nosso sistema. E aqui a gente está vendo, por exemplo, algumas visões, né? A gente está vendo aqui a visão da emissão de carbono na visão do CEO, ou a visão da emissão do carbono na visão do cliente, né? Eu vou focar um pouco aqui para esse exemplo. Eu já tenho aqui alguns dashboards, né? Um pouco fazendo a conexão com o que eu falei. Isso é um RP transacional e analítico, né? Eu consigo analisar as informações que estão acontecendo na minha empresa. E eu vou clicar aqui, ó, justamente para entender quais são os grupos de produtos que estão gerando mais impacto, né? Nessa minha pegada de carbono. Então, olhando aqui para esse relatório, eu percebo facilmente, né, que esse grupo de produtos aqui chamado engenharia e polímeros de alta performance é o maior ofensor, né? E depois eu tenho as minhas outras categorizações que eu posso continuar a minha análise, mas exemplo dessa demonstração, eu vou analisar justamente essa categoria de produto que está causando o maior problema para minha empresa. Então, eu vou clicar aqui, e aqui eu vejo quais são os produtos que fazem essa família, né? Então, eu tenho o produto Damogran, o produto Taunton, e assim por diante, e o Damogran é o meu ofensor, e se eu resolver o Damogran, eu estou dando um grande passo na resolução do meu problema. Então, vamos entrar aqui dentro desse produto, e aqui a gente já consegue ver diversas informações relacionadas a ele, né? Então, quais foram as informações de vendas desse produto? Qual foi a margem, né? Qual foi a quantidade, né? Quanto que a gente emitiu, né, de carbono, de equivalente de carbono, né? Quantas toneladas para atingir esse resultado, né? E aqui a gente também consegue perceber uma análise, né, do custo e da margem, e também como está o mix de produção desse meu produto, né? Então, o sistema está me dizendo que 60% desse produto ele é produzido nos Estados Unidos, 30% na França e 10% na Alemanha. Bom, aqui vem uma parte muito interessante, que é baseado nos parâmetros que a gente tem nesse sistema, eu consigo simular, né, qual é o impacto que eu teria, por exemplo, na minha margem, no meu preço, ou na minha produção, se realmente eu quiser reduzir a emissão,
né, de CO2 para esse produto, né? Então, eu vou vir aqui nessa barra, onde a gente tem aqui a simulação, e eu vou reduzir, né, num cenário de simulação, de sair de 2,9 para 1,6 toneladas de equivalente de carbono. E, baseado nisso, o sistema ele já está me dizendo o seguinte, olha, primeiro que para você fazer isso, você vai ter que concentrar toda a sua produção na Alemanha. Então, esse produto só pode ser produzido lá, muito provavelmente porque na Alemanha eu tenho práticas diferentes, né, implementadas na minha fábrica, que vão me ajudar a reduzir essa emissão de CO2. Mas ele está me dizendo também uma outra informação muito importante, que a minha margem vai ficar negativa se eu fizer isso, né? Ou seja, por um lado eu estou me preocupando aqui com a sustentabilidade, mas não faz sentido eu também ter um produto que eu vou ter margem negativa, né? Então, aqui a gente tem também algumas outras simulações que a gente pode fazer, né? Então, uma simulação para entender se isso é factível, né, do ponto de vista operacional. E o sistema ele está ligado aqui nesse exemplo com nossas soluções de supply chain, de logística, né, de planejamento. E a resposta que a gente teve aqui, sim, é possível produzir esse produto aqui na Alemanha e atender essa cadeia de distribuição que esse produto demanda. E a outra simulação muito bom, qual deveria, então, ser meu preço, né, para que eu consiga manter a minha margem, eu reduza a minha emissão de CO2 e eu então, siga nessa jornada que eu estou buscando. Então, eu vou fazer aqui a simulação de preço, e ele já me disse que o preço correto teria que ser, nesse caso aqui, 3.300 euros. Eu vou aceitar esse preço, e ele já recalculou todo o cenário de uma maneira que eu tenha um produto saudável e, ao mesmo tempo, eu eliminei, ou eu reduzi, na verdade, a emissão de CO2. E aqui eu tenho um breve resuminho, né, de quanto que eu tive de savings, né, na emissão de CO2, quantas toneladas, os custos e quanto que eu melhorei a minha margem. Bom, na SAP nós temos um papel duplo, né? O primeiro sendo um habilitador para os nossos clientes, né, através dessas ferramentas como essa que eu acabei de demonstrar para vocês, e o segundo é justamente de ser um exemplo dentro da SAP, né, adotando essas práticas de sustentabilidade, publicando tudo que a gente está implementando, né? Por exemplo, nós somos já uma empresa 100% Green Clouds desde 2014. Isso significa que a gente usa em nossos serviços de cloud somente fontes renováveis de energia, né? E também a gente acabou de definir uma meta bastante importante de neutralidade de carbono até o ano de 2025. Muito obrigada, Lê, pelas informações. Parabéns por essa apresentação, que conteúdo incrível. Como eu imaginava, a gente teve um conteúdo riquíssimo, mas eu preciso encerrar o papo com vocês, infelizmente. Eu começo me despedindo do André e dizendo o seguinte: André, um dia eu quero ter o italiano como você tem o português. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado a você, Paty. Com certeza o italiano é um idioma muito fácil, pelo menos sou suspeito para falar. Agradeço muito, SAP, para ter me trazido aqui. E queria também deixar um pequeno recado aqui final para todo mundo. Primeiro grande ponto é que eu quero incentivar cada um de vocês a se perguntar se a gente está se transformando na rapidez que o mundo está mudando. E como que a gente percebe isso? Vem um pouco das leis da física. Eu fiquei refletindo sobre a terceira lei de Newton, que diz que para cada ação existe uma reação proporcional e correspondente. E para mim, o que a gente precisa fazer neste momento é exatamente identificar qual a proporcionalidade de mudança que nós precisamos em nosso negócio. Temos que nos medir como estamos em relação aos nossos clientes, em relação às tecnologias que estão afetando o nosso negócio, em relação a nós mesmos como líderes e profissionais. Então, é um momento onde a constante é a mudança, e eu faço esse chamado para todos nos transformarmos assim. Então, muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigada, Andréia. Eu aproveito agora para agradecer também o Edu pela presença, pelo conteúdo, pelos pensamentos que ele compartilhou com a gente hoje. Obrigado. Obrigado também a você pela condução, né? A forma leve que a gente conseguiu fazer aqui. É um prazer também conhecer o Andréia, né? Que eu só conhecia de LinkedIn. Obrigado a SAP. E eu queria deixar um
um recado aqui que eu acho importante, né? Nesse momento de transformação, a gente, de fato, está num momento de fragilidade, né? E eu gosto de remeter muito e um momento também de aprendizagem, né? Eu gosto muito de remeter um brasileiro, que é um pesquisador que é referência no mundo, né? E na área de educação, que é o Paulo Freire, né? Ele fala uma frase que, para mim, é um mantra, né? Ele fala, não há saber mais ou há saber menos, né? Há saberes diferentes. Eu acho que a gente entender essas diferenças é que, de fato, vai nos proporcionar, levar, e talvez, né, André, como tu colocou, entender que a mudança é a única constância. Obrigado, pessoal. Obrigada a você, Edu. E eu rolo a bola agora para o Alê. Alê, muito obrigada pela participação, por tudo que você ensinou para a gente aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Paty, aí pela condução, também aos nossos palestrantes, ao Edu e a Andréa, realmente foi muito rico, né? Gostei demais do nosso papo. Nós esperamos, né, que essas informações, essas experiências compartilhadas, né, tenham dado diversas ideias, né, para os nossos clientes de como mover, de como transformar a organização, né, para negócios mais inteligentes através do nosso RP inteligente, né, do SAP S/4HANA, e como explorar as possibilidades da nuvem, né. Não importa qual seja a situação, né, mesmo essa que estamos vivendo, a SAP ela sempre teve foco em manter os negócios funcionando, e acima de tudo significa proteger as operações, gerenciar as mudanças com segurança e rapidez, né? Então, contem com o SAP, estamos prontos para ajudar você na mudança do seu negócio. É isso, realmente o mundo está mudando mais rápido do que nunca, então ter soluções inovadoras que nos ajudem a repensar os processos, integrar áreas, melhorar produtos e transformar o planeta é mais do que importante, é necessário. Como vimos, a SAP criou e implementou projetos fundamentais para essa mudança. Por isso, muito obrigada, então, aos nossos speakers de hoje, ao Ale Pereira e principalmente a todos que ficaram conosco e acompanharam o nosso evento. Seguimos juntos para essa nova e desafiadora fase do mundo, buscando o melhor sempre. Até breve!